Olá, meus queridos professores e alunos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Paulo Torres e eu estou aqui com vocês com Química e vamos ver o que nós teremos hoje. Na aula 26, o objeto de conhecimento é variação de entalpia, conceito de entalpia, cálculo da variação de entalpia no detalhamento. Então, vamos para a nossa aula. Olá! Hoje, nesta aula, nós temos aqui a famosa termoquímica. Nós vamos aprofundar aqui na termoquímica e é importante dizer que nós temos dois tipos de processos, né? O endotérmico e o exotérmico. Lembrando que endo é para dentro e exo é para fora. Então, quando você está aqui se aquecendo nesse foguinho, você está recebendo essa energia, né, para o seu corpo, ele está aquecendo, então você está recebendo essa energia de forma endotérmica, né? Já o fogo está liberando essa energia de forma exotérmica. Só que isso é um processo que a gente está falando de forma superficial. Nós vamos ver aqui os cálculos que estão envolvidos por trás de toda essa informação que eu acabei de falar para vocês. Então vamos lá entender o que é o calor em uma reação química. O calor em uma reação química, como vocês já sabem, nós temos o processo endotérmico, que acabamos de falar. Então, o processo endotérmico é quando eu perco, ou quando eu ganho calor. Então, isso aqui é endo é para dentro e térmico é calor. Exo é para fora. Então, quando eu tenho uma reação química, note o seguinte. Aqui nós temos os reagentes que vão reagir entre si e aqui eu tenho os produtos, né, que vão ser formados. Da mesma forma que os reagentes e da mesma forma que os produtos. Em um processo exotérmico, nós temos aqui o calor, em um processo endotérmico nós temos o calor aqui no reagente. Note que o endotérmico, o calor é para dentro. Então, para reagir, para acontecer a reação, eu preciso reagir com o calor, que aqui no caso, nós estamos usando uma unidade chamada quilojoule, tá? E quilo é a mesma coisa de quilograma, tá? Só que aqui é quilojoule. Então, aqui no processo endotérmico, é necessário que o calor esteja no reagente para reagir. Só que caso eu inverta esta equação, ou seja, o reagente vire o produto e o produto vire reagente, eu invertendo essa equação, eu estou jogando calor para o produto. Então aqui no processo exotérmico, o calor ele é produzido, então ele é liberado. Essa é a diferença entre processos endotérmicos que recebem calor e processos exotérmicos que liberam calor. Então, através dessa informação, a gente consegue calcular a variação de entalpia. Sempre que vocês verem essa palavra variação, ela é o final menos o inicial. E a gente acabou de falar que o reagente é o início da reação e o produto é o final da reação. Então, sempre que eu tiver variação, vai ser o final menos o início. Então, aqui a gente tem a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, se esse valor aqui de ΔH for menor que zero, ou seja, ser negativo, então se o ΔH aqui der negativo um valor, ele será um processo exotérmico, porque eu estou perdendo, né? Se eu perco o dinheiro da minha conta, a minha conta vai ficar negativa. Então, exotérmico libera calor. Já se o ΔH ele é positivo, ou seja, maior do que zero, maior aqui do que x, né? Um valor aleatório, nós temos endotérmico, ou seja, se o dinheiro entra na minha conta, eu fico positivo. Então, se eu estou recebendo, eu fico positivo, tá? Então, é importante você entender isso. Dessa forma, se nós temos aqui o reagente maior que o produto, note que a gente tem aqui um gráfico onde aqui é entalpia, né? Entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos.
E aqui é o caminho da reação, ou seja, o reagente se transforma no produto. Dessa forma, note que o reagente é maior que o produto em entalpia. Então, sendo assim, daquela fórmula ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Entalpia dos reagentes. Note que a entalpia do reagente é negativa. E o que eu acabei de falar para vocês, se o ΔH é negativo, a reação é classificada como exotérmica. Então esse gráfico que vocês estão vendo, ele é de uma reação exotérmica. Sempre que o reagente for maior que o produto, nós temos aí uma reação exotérmica, porque o valor vai predominar ser negativo. Mas se eu tenho o inverso, note que nós temos aí, novamente, o reagente e o produto. Só que nesse caso o produto é maior. Então, ó, só para voltar aqui, ó, no exotérmico, os reagentes estão aqui e o produto está liberando calor. O ΔH aqui vai dar menor que zero, ou seja, negativo. Já num processo endotérmico, o calor está no reagente reagindo, tá? E nesse caso, o ΔH vai ser maior que zero. Então, novamente, a gente tem ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Note que aqui o HP não tem sinal. Quando não tem sinal, a gente deduz que é positivo, tá? Então, se a entalpia do produto ela é maior do que o reagente, nós teremos, né, que a variação aqui de entalpia vai prevalecer positiva, tá? E aí vai ser classificado como uma reação endotérmica, ok? Então mostrei aqui os dois e como pode aparecer em gráfico, tá? Beleza. Dito isso, analise as reações termoquímicas a seguir com os seus respectivos valores de variação de entalpia, tá? Então, respectivos valores de variação de entalpia, que é aquele ΔH, e classifique como endotérmico e exotérmico. Então, note aqui a questão, a primeira letra, né? Na letra A. Aqui eu não tenho calor na reação como eu mostrei anteriormente, ó. Como eu mostrei aqui neste exemplo aqui, ó. Tá vendo que o calor tá aqui no reagente? Deixa eu apagar aqui. O calor tá aqui no reagente e aqui do outro lado tá no produto. Então, nesse caso aqui, o calor não está nem no reagente nem no produto, mas ele está aparecendo como ΔH. Então, nesse caso, você tem que analisar o ΔH. Ah, professor, isso aqui é um ΔH negativo. E aí eu lembro que se minha conta é negativa, né, eu estou perdendo dinheiro, eu perdi dinheiro. Então, exotérmico. Libera calor, né? Exotérmico. Por que é exotérmico? Porque aqui, ó, note que o CO está reagindo com o oxigênio. Quando nós temos essas reações com oxigênio, geralmente é combustão. Então esse símbolo aqui também representa combustão. Nós já vamos ver isso aqui direitinho, tá? Então nesse caso é combustão. Na letra B, da mesma forma, qual é o ΔH? O ΔH é menos 241. Então, esse negativo me diz que essa reação é exotérmica. Ok, show. Aqui no N2 e O2, nós temos novamente. Isso aqui, ó, reagindo com O2, é uma queima. Só que nesse caso aqui, a gente não está tendo uma combustão. Por que eu sei que não está tendo uma combustão? Porque toda combustão vai estar liberando calor e aqui não libera. Então aqui é uma reação do nitrogênio com oxigênio apenas, tá? Então nós temos aqui um processo endotérmico, porque nós estamos positivo, o dinheiro está entrando na nossa conta, então nós temos aí um processo endotérmico. Já na letra D, note que o ΔH é negativo.
E eu não tenho oxigênio. Então eu posso também ter uma reação que seja com o ΔH negativo, libere calor que eu não tenha aqui uma combustão. Então, nesse caso aqui, também é um processo exotérmico, tá? E agora eu vou pedir para você acompanhar e fazer comigo o exercício. Enquanto você está vendo aí a resolução, acompanhe aqui uma outra aplicação. Note novamente que eu tenho uma reação aí, a síntese de amônia, e aí tá a reação de amônia aqui, tá o ΔH. Aí ele te pergunta, a reação é exotérmica ou endotérmica? A gente já viu que se o ΔH é negativo, significa que o dinheiro está saindo da minha conta. Então aqui é exotérmico, tá? Exotérmico. Ok. Se é exotérmico e eu for fazer um gráfico disso aqui, o que nós teremos? Nós teremos aqui energia e aqui caminho da reação. Por ser exotérmico, o que nós teremos? Quem é maior? Quando o ΔH é negativo, nós temos que a variação de ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Quem é negativo? O ΔH. Então, como o ΔH deu negativo, né, aqui nesse exemplo, significa que o reagente é maior do que o produto, tá? Então, nós temos esse gráfico aqui, onde o reagente está maior e o produto está menor. E essa variação, esse espaço daqui até aqui, é chamado de ΔH, tá? Vamos ver o gráfico direitinho? Olha como é que fica aí. Então, montando o gráfico, nós temos esta reação, tá? Onde aqui é uma seta. E aí nós temos aqui a reação química, tá? Então, esse é o reagente, esse é o produto e aqui é a variação, tá? Então, nós temos aí a reação montada em uma forma de gráfico, tá? Beleza? Então, novamente, como o ΔH é negativo, o reagente tem que ser maior que o produto. Outro exemplo. Síntese do iodeto de hidrogênio. Note que ele novamente pergunta, a reação é exotérmica ou endotérmica? O ΔH é o quê? Positivo. Se ele é positivo, ele é o quê? Exatamente, você falou aí endotérmico. Beleza? E o gráfico? Vamos lá para o gráfico. O gráfico nós teremos aqui a entalpia, né? Ou seja, o calor e o caminho da reação. Beleza. Como o ΔH ele é positivo e você sabe que a variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E como a entalpia do produto não tem sinal, ele vai ser positivo, nós teremos o que aqui? Nós teremos que o produto é maior. Então, no caminho da reação, eu vou ter o reagente menor e o produto maior. Então, aqui é reagente, aqui é produto. E aí, novamente, esse espaço daqui até aqui é a variação de entalpia que nós estamos vendo aqui, que é este valor, tá? Então, nós teremos aí, novamente, a reação química. E aí, aqui é o reagente, como você pode ver aqui, e aqui é o produto, ó. Ou seja, o produto tem uma entalpia maior do que o reagente. E essa variação do reagente até o produto, ela é chamada ΔH com ΔH positivo, tá? Então, essa informação é muito importante para vocês entenderem os tipos de entalpia. Porque nós temos vários tipos de entalpia. Dependendo dos vários tipos de reações, nós temos de mudanças de estados físicos. Então, nós temos vários e nós vamos ver aqui alguns tipos que são importantes para o cálculo da entalpia em geral. Então, dê uma olhada. Nós temos o primeiro, que é a entalpia de formação.
é o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol. O que é 1 mol? Que você já deve ter visto, né? Nós temos aqui 1 mol de H2O, de uma substância a partir dos seus elementos constituintes, que são substâncias simples. Então você consegue ver que aqui tem apenas um elemento, substância simples. Aqui tem apenas um elemento, substância simples. E aqui tem 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, a substância composta. E aí elas estão no estado padrão com a entalpia igual a 0. O que isso significa? Se é uma substância simples, a entalpia deles é igual a 0. Então a entalpia desse é 0, a entalpia desse é 0. Aí quando eu vou calcular o ΔH, que é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o calor do reagente eu não tenho, porque os dois são 0. A entalpia a variação de ΔH vai ser igual à variação de entalpia, né? Então a variação de entalpia vai ser igual à entalpia do produto. Por isso que aqui é a entalpia de formação, porque essa entalpia é igual à entalpia da água. Então, quando você for ver a entalpia da água, ela vai ser exatamente esse valor que nós vamos ver daqui a pouco. Então, esses valores eles já são tabelados, tá? Então, foram feitas várias reações químicas para montar essa tabela aí, ó. Então, essa tabela de entalpia padrão de formação. Então, foram feitas várias reações onde os constituintes, tá, na reação química eram substâncias simples e o produto eram substâncias compostas. E aí, quando se mediu ali aquele calor, mediu que aquele calor é o calor do composto. Tá? Então, por exemplo, aí o cálcio, você consegue ver que só está o cálcio, não tem outro elemento. Então, a entalpia padrão dele é 0, né? Ele está bem aqui, ó. E aí, logo abaixo, a gente tem o CaO. Quando a gente faz a reação do CaO, nos seus constituintes simples, nós teremos o cálcio reagindo com oxigênio formando CaO. Só que os dois no reagente são 0. Então, a entalpia de formação do CaO é essa aí, tá? E da mesma forma, todos ali. Tudo bem? Claro, a gente tem aqui uma diferença entre carbono grafite e carbono diamante, que o carbono grafite ele é 0, mas o diamante ele é diferente do 0. Por quê? Porque ele é um alótropo, na natureza ele é muito raro. Então, por ele ser muito raro, para formar ele é mais difícil. Então, por isso que a entalpia, mesmo sendo uma substância simples, é diferente de 0. Para quem está curioso, depois pesquise sobre alotropia. É o efeito que ocorre aí. Tá? Mas em geral, substâncias simples vão ser igual a 0, tá? Se ele for mais estável. Então, vamos adiante. Nós também temos aí uma tabela. Primeiro, vamos ver sobre entalpia de combustão. Dê uma olhada. Então, na entalpia de combustão, nós temos que a energia liberada na combustão completa de 1 mol, olha, igual ao conteúdo que a gente viu agora há pouco. Então, na combustão completa de 1 mol, ou seja, 1 mol desse cara aqui, que vai reagir com oxigênio, vai pegar fogo e vai liberar esse cara aqui e a água, tá? Então, a combustão completa do metano vai ser menos 890. Mas é importante salientar que essa combustão, tá? Essa combustão, ela é negativa, ela é exotérmica. Por quê? Toda vez que, como a gente viu lá no início da aula, tem um fogo, libera calor, nós teremos aí o calor sendo liberado e absorvido por algum outro sistema, tá? Então, toda combustão é negativa? Toda combustão é negativa. Olha outro exemplo. Combustão completa do etanol. 1 mol do etanol, tá? E aí o ΔH é negativo, tá bom? Ah, professor, mas aqui na combustão completa do metano eu tenho 2 mols. Note que aqui está kJ por mol. Aqui já não está mais kJ por mol. Então, se eu quiser saber quantos quilojoules é por mol, eu divido esse valor por 2. Aí eu teria o valor em kJ por mol. Só que aqui está tudo dobro. É a mesma coisa que eu multiplicasse isso aqui tudo por 2, tá? Da mesma forma que eu fizesse aqui anterior,
multiplicasse tudo por 2, tá bom? Então eu poderia fazer dessa forma. Ok, vamos adiante. Então foram feitas várias reações químicas para que a gente tabelasse isso aí também. Porque dependendo do que eu bote no fogo, vai ter um calor liberado. Então olhem a tabela. Essa tabela é a tabela de combustão. Então ele pegou ali metano, que é o CH4, reagiu com oxigênio, botando fogo, produziu CO2 e água e esse calor. Aí ele fez o cálculo e anotou aí a temperatura, a entalpia de combustão. O etano da mesma forma, o acetileno da mesma forma. Então todos esses valores, eles são tabelados. Você não precisa se preocupar até aqui, tá? Esses valores, tanto a entalpia de formação como você viu, tanto quanto a entalpia de combustão, esses valores eles vão estar todos tabelados. Ah, professor, então o que eu preciso fazer? Dá uma olhada que agora a gente vai aplicar isso aí. Então note, considere os valores de entalpia padrão de formação, ou seja, esses caras vêm daquela tabela que eu mostrei para vocês de entalpia de formação. E aqui nós temos em kJ por mol, então é kJ por mol, kJ por mol, kJ por mol, tá? Todos estão em kJ por mol a 25 graus Celsius das seguintes substâncias. Então nós temos aí essas substâncias. E aí a questão fala o seguinte: para a reação CH4 mais 3Cl2 e aqui formando esses produtos, qual é o valor do ΔH? Então nós temos o seguinte, acompanha comigo. Nós vamos ter o que aqui? Ele quer a variação de entalpia, que vai ser o que? A entalpia do reagente, ou a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Por quê? Porque o reagente é o início e o produto é o final, tá? Então, nesse caso, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte. A gente pode calcular eles por partes. Então, se você olhar aqui, eu não tenho um dos integrantes. Como assim, professor? O CH4 está aqui, o CHCl está aqui e o HCl está aqui. Cadê o Cl2? Não tem, porque ele é uma substância simples. Se ele é uma substância simples, a entalpia dele é igual a 0, tá? Então, o que a gente vai ter? Se a gente for calcular a entalpia do reagente, ele vai ser a entalpia do CH4 mais 3 vezes o 0. Só que 3 vezes o 0 é 0. E aí a gente vai ter que a entalpia do reagente vai ser o quê? Nós temos aqui o valor de CH4 é menos 74,8. Então, o HR é 74,8 kJ mol, tá? Ou seja, aqui eu tenho mol. Já no segundo passo, a gente vai ter a entalpia do produto. Então, se a gente olhar a entalpia do produto aí, nós teremos o quê? Nós teremos esse valor e esse valor. Então, nós teremos o seguinte. Nós teremos a entalpia do CHCl mais 3 vezes a entalpia do HCl. Que a entalpia do HCl é menos 134,5. Menos 134,5. Já a entalpia do HCl vai ser 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 aqui, ó. Tá? Então são 3 vezes isso aqui. Então aqui vai ser 92 menos 92,3. E claro, você fazendo aí o cálculo na sua escolinha, na sua casa, nós teremos aí a multiplicação, vai dar menos 134,5 mais 276, mais não, né? Porque aqui, ó, tem um negativo
Então, menos com mais dá menos. Então, vamos tirar isso aqui. Que vai dar menos 276,9. E aí, a entalpia do produto vai ficar menos 411,4 kJ, tá? Beleza. Esses valores você vai substituir agora no próximo passo, que nós teremos o seguinte. A entalpia do produto é aquele valor, menos 411,4, menos parêntese, menos 74,8. Então, ΔH é igual a menos 411,4 mais 74,8. Então, esse ΔH vai dar o quê? O valor vai dar menos 336,6. 336,6 kJ, tá? Aí aqui você tem que refletir o seguinte. Vamos lá. O que você vai refletir aqui? Esse quilojoule é por mol? Se nós temos um mol desse cara aqui, ele vai ser por mol, tá? Então aí você vai ter essa resposta. Mas se fosse 2, você teria o dobro disso aqui, tá? Então se fosse o dobro, ficaria o quê? Menos, aí 2 sobe 1, aí 2 mais esse valor vai dar 3, sobe 1, 6, 7, 6. Então daria 673,2 kJ, isso para 2 mols de CH4, tá? De CH4. Então isso se fosse para 2 mols, tá bom? Outra coisa importante é que o valor é negativo. Se o valor é negativo, nós teremos que tipo de reação? Então, agora que você já anotou tudo direitinho, vou organizar isso de forma mais resumida. Vamos lá, vou dar um tempinho. Ok. Então, nós temos aí que a variação de entalpia, né, como nós vimos anteriormente, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A gente calculou que a variação de entalpia do produto vai ser 411 menos 411,4 negativo. E a entalpia dos reagentes vai ser menos 74,8. Então, dos produtos vai ser esse valor e do reagente vai ser esse valor. Note que aqui eu tenho negativo por causa da fórmula. Aí negativo com negativo vai ficar positivo, por isso que esse valor aqui está positivo. E aí, como são sinais contrários, eu vou subtrair, né? Eu vou subtrair e deixar aqui o sinal do maior, que no caso é o menos 411,4. Então, o sinal do maior vai ficar aqui, ó. Então, subtrair os dois valores. Aí nós teremos esse valor, tá? Como o sinal é negativo, né? Como a variação de entalpia encontrada é negativa, trata-se de uma reação exotérmica. Então, se atente a esses valores, tá? Não fique preocupado em relação a se a questão vai te dar as informações necessárias. Vai te dar as informações necessárias. Arrume ali, organize do jeito que a gente fez, tá bom? As informações para você calcular a variação de entalpia. Novamente, a questão já vai te dar, seja a entalpia padrão de formação, seja a entalpia padrão de combustão. E com essas informações, substitua no ΔH e faça matemática. Não se perca na matemática, resolva direitinho e aí você vai ter a resposta, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e fique com Deus.